Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. Veja agora o nosso cardápio de hoje. Coronavírus. A doença altera a rotina dos gaúchos. Ainda hoje vamos mostrar o que mudou em diferentes regiões aqui no estado. Segue a dica para evitar locais com aglomerações. Violência doméstica. Homem matou a ex por não aceitar o fim do relacionamento. O crime brutal aconteceu no local em que ela trabalhava. Ele estava muito agressivo, toda a vida agressivo. Ele se tornou muito agressivo. Ninguém mais conhecia o Marcelo. Ronaldinho Gaúcho em grande forma. Ex-jogador foi gravado jogando torneio de futsal dentro do presídio. Tem ainda a previsão do tempo para a semana e a explicação para este fenômeno que assustou quem estava no litoral gaúcho. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, que vai até a 1 da tarde, já está no ar. Muito bem, informação importante de agora, 11 horas e 36 minutos. A Federação Gaúcha de Futebol acaba de suspender por 2 semanas, na verdade 15 dias, o Campeonato Gaúcho por causa da pandemia do novo coronavírus e todas as atividades esportivas profissionais. Portanto, informação que chegou agora, nossa primeira informação aqui no SBT desta segunda-feira. Portanto, o Campeonato Gaúcho está suspenso por 15 dias. Depois haverá uma nova reunião para definir se o campeonato vai ser suspenso por definitivo ou não. Por enquanto, em 2 semanas... o campeonato está suspenso. Informação que nos chega também, o governador do estado, Eduardo Leite, está preparando uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. O governador também está evitando o contato, com emissoras, justamente por causa do coronavírus, e vai tomar novas medidas com relação ao novo coronavírus aqui do Rio Grande do Sul. Nós estamos acompanhando, em seguida vamos trazer outras informações. E a Prefeitura de Porto Alegre também deve começar agora em instantes uma reunião sobre também o novo coronavírus. É importante dizer que o Brasil já tem 203 casos. Na sexta-feira eram 77. Já tem 203 casos. Eu vou repetir o que nós estamos dizendo desde a semana passada. Aliás, há bastante tempo. Não queremos assustar em hipótese alguma. Agora, é muito importante nesse momento que você que nos acompanha aí em casa, divulgue, que você tenha cuidados básicos, simples e essenciais de higiene, de limpeza. Cadê o álcool gel? Me alcança o álcool gel, por favor. Muito simples. Iniciativas como esta aqui. Pegue o álcool gel, coloque na sua mão, obrigado, e passe na sua mão, de preferência até aqui em cima, no cotovelo, bem para cima, se possível, e faça este movimento. Não é algo rápido, não. Tem que ser, se você lavar com água e sabão, a orientação dos especialistas, dos médicos, é cerca de 20 segundos. Então tenha esse cuidado, que é o cuidado mais básico e mais simples para que você mantenha este cuidado e a gente consiga travar este vírus que se espalhou de uma maneira muito rápida pelo mundo. Então são iniciativas muito simples e que durante todo o SBT Rio Grande a gente vai conversar sobre isso. Aquela etiqueta, que chama-se a etiqueta respiratória, espirre no cotovelo, ou tenha um papel higiênico no bolso para espirrar nesse papel, depois coloque no lixo. Procure manter uma distância, sim, dos seus familiares, dos seus colegas, principalmente idosos, crianças. Isto é extremamente importante. Se a Itália tivesse feito ou tomado essas medidas lá no início, a situação não estaria tão grave. Então, hoje a gente tem ouvido muitos termos, como por exemplo, o isolamento. A nossa colega Luciane Coleman, nossa querida colega, que certamente está agora já nos acompanhando, ela vai conversar comigo ao vivo daqui a pouco, porque ela retornou de uma viagem internacional. Como ela não tem nenhum sintoma, é uma orientação médica ficar 7 dias isolada, dentro de casa, sem contato nenhum. É o que ela está fazendo. Se ela tivesse algum sintoma, ela ficaria 14 dias. Esta é a orientação dos médicos. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela sobre este isolamento. E daqui a pouco a gente vai conversar sobre várias questões, Sempre orientando você, telespectador, para que a gente possa aos poucos ir compreendendo e mais do que isso,
orientando e estimulando as pessoas para que façam e que tenham esses cuidados básicos, como, por exemplo, administradores e moradores aqui do asilo Padre Cacique, dos asilos de um modo geral, estão assustados com a possibilidade do surto do coronavírus, já que a população, né, mais idosa é a população mais suscetível, né, que tem uma chance maior não só de contrair, né, mas também de ficar doente e com doenças graves. É o chamado grupo de risco. Então, todos os asilos têm pedindo doações de máscaras, de álcool gel e também de luvas, e a gente vai explicar agora direitinho na reportagem. Dona Vilma não esconde a preocupação com o novo coronavírus. A gente tem esperança que passe logo. Agora que está bravo, está, né? A idosa de 82 anos seguiu as orientações médicas e reforçou os hábitos de higiene. Lavar muito as mãos, álcool gel, tudo que eles pedem, a gente sabe que é para o bem da gente. Por causa da baixa imunidade, os idosos são mais suscetíveis aos danos causados pelo novo coronavírus. A taxa de mortalidade da doença em pessoas com mais de 80 anos, por exemplo, chega a 15%. Por isso, nesses casos, as medidas de proteção precisam ser mais intensas. No asilo Padre Cacique, onde Vilma mora, o álcool gel é obrigatório logo na entrada. Além disso, funcionários usam luvas para receber doações. Eles colocam a luva para não ter o contato diretamente com a doação, que a gente não sabe de onde que vem. A direção restringiu as visitas aos mais de 100 moradores e suspendeu atividades com voluntários e pessoas de fora do asilo. A instituição precisa agora de doações de materiais de higiene. A gente faz esse apelo, né, para a comunidade trazer o álcool gel, a máscara e a luva aqui para a gente colocar nos idosos e também nos visitantes e funcionários. Esta associação de cegos na zona norte de Porto Alegre também precisa de doações. 45 idosos vivem aqui. Podendo ter a doação desses materiais, sempre serão bem-vindos. A média de idade é de mais de 70 anos e a maioria dos idosos apresenta histórico de diabetes e hipertensão, o que agrava o risco para o coronavírus. Tenho medo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai ser prejudicada, pode até morrer, né? Pois é, muitos asilos estão limitando a visitação justamente por precaução. A gente de hoje em diante vai começar a falar cada vez mais 3 palavras: isolamento, quarentena e distanciamento social. Eu acho que é muito importante a gente também ter o cuidado, tecnicamente, de falar essas palavras. Por exemplo, o que é o isolamento? É a pessoa que testou positivo para o vírus, né? Nós temos o caso aí do ex-vereador Kopitki, que veio da Dinamarca e está em isolamento, ou seja, ele está com vírus e está dentro de casa para se proteger, assim como fizeram ou estão fazendo os outros 6 que estão contaminados. Um teve cura, na verdade, o primeiro paciente lá de Campo Bom. Então, eles entraram em isolamento. Tem a quarentena. A quarentena, André, são 40 dias? Não. Nesse caso especificamente é chamado de quarentena, mas não significa que sejam 40 dias. A quarentena é aquele período que a pessoa esteve em contato com alguém, né, que tem o vírus e está aguardando para ver se pode ter ou não algum sintoma. Aí a pessoa fica, como nós dissemos, pelo menos 14 dias, se teve contato com alguém. Aí fica 14 dias, né, numa situação mais de proteção. E o distanciamento social, que é esse do dia a dia, desses cuidados básicos e essenciais. Mas o que os nossos amigos da Serra, da região de Caxias, têm feito com relação ao novo coronavírus? Vamos para lá conversar com o colega Guilherme Fadanelli. Afinal de contas, um caso destes 7 aqui do Rio Grande do Sul foi confirmado lá em Caxias do Sul. Não é mesmo, Guilherme? Bom dia. Oi, André, bom dia a todos. Pois é, foi o primeiro caso fora da região metropolitana, o primeiro caso, então, registrado aqui em Caxias do Sul. Além disso, nós temos 9 casos suspeitos que dependem ainda da confirmação de exames e outros 6 casos que foram descartados. Só em Caxias? A orientação, André, só em Caxias. E a orientação das autoridades de saúde aqui do município é para que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde e não procurem diretamente as UPAs e hospitais para não sobrecarregar o sistema. Por isso, 419 profissionais de saúde aqui do município foram capacitados, passaram por treinamento e estão aptos para fazer esse primeiro atendimento e essa primeira triagem para ver se a pessoa realmente tem os sintomas ou não do coronavírus. E a partir disso, aí sim,
encaminha, né, se for positivo, aí encaminha então para a coleta de exames e para um atendimento mais direcionado, André. Muito bem. O município de Sapiranga, inclusive, ele pede que as pessoas entrem em contato, que estejam com sintomas, entrem em contato com um número e aí um agente da Secretaria de Saúde vai até a casa dessa pessoa. Porque, Guilherme, a principal ação de cada cidadão neste momento é o cuidado, é o isolamento, é evitar a circulação, a aglomeração. Algumas propagandas dizem, procure um posto de atendimento. Essa situação ela é bem diferente. As pessoas têm que buscar auxílio primeiro, né, por telefone, para que receba a orientação, porque senão, nesse deslocamento, pode espalhar o vírus entre as pessoas. Então, aí Exatamente. na Serra... diga, pode dizer, pode falar. Exatamente isso, André. É bom que as pessoas tenham essa consciência, porque as autoridades estão fazendo a parte delas e as pessoas também têm que fazer a sua. Vou dar um outro exemplo. O governo federal lançou aquele edital para contratação de novos médicos. Aqui na Serra, só Caxias foi contemplada. E são 19 novos profissionais que devem vir para o sistema de saúde nas unidades básicas. Em todo o estado, André, são 486 profissionais. E a expectativa é que esse reforço comece a partir do dia 7 de abril. Então é importante que as pessoas tenham realmente essa consciência, né, de prestar atenção nos sintomas, lembrar que o coronavírus está muito associado à questão da febre e daquela tosse mais seca, né, e a partir desses sintomas, então, procurar realmente o atendimento quando necessário. Às vezes a pessoa vai, por qualquer motivo, a uma unidade de saúde, a um hospital e pode sim ficar, de repente, até exposto a esse vírus, né, André? Exatamente. E quanto mais as pessoas tiverem esses cuidados, né, de evitar esse contato, menos chance está dando para este vírus circular. Como, por exemplo, já foi anunciado hoje lá na China, que foi o epicentro, que começou lá em dezembro. Hoje a China já está com o controle, ou seja, ela vai ter um pico e ela vai ter, então, o momento que ela vai ter a ascendência e a descendência. Quanto mais nós, né, ao olharmos para as experiências da China, da Itália, melhor, né, mais a gente vai conseguir segurar esse vírus que está em circulação, né, Guilherme? E para a gente até ilustrar sobre essas medidas, André, e para fechar essas informações aqui da situação na Serra, a gente tem 6 hospitais que já foram contatados pelo governo do estado, mas eles só serão acionados para a reserva dos leitos de isolamento e também de UTI, caso o Rio Grande do Sul entre para o nível 2, ou seja, que registre mais de 100 e menos de 500 casos aqui no estado. Esses 6 hospitais aqui da Serra ficam em Caxias, Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria e Gramado. E sobre essa questão dos grandes eventos, de aglomerações, a gente teve 2 casos aqui na região na última sexta-feira que foram suspensas, né, adiadas 2 importantes feiras aqui da região. A Móvel Sul, que é a maior feira do setor moveleiro na América Latina, começaria hoje em Bento Gonçalves, foi adiada por tempo indeterminado. E no dia 31 de março começaria em Vase Brasil, também Bento Gonçalves adiada. E aí, André, a gente começa a registrar os prejuízos econômicos. 70% dos leitos dos hotéis já estavam reservados para esses 2 eventos e agora, então, a gente tem aí hotéis vazios e a Serra que, além desse turismo de feiras, negócios, também tem um turismo de lazer e o setor ainda está aguardando aí para ver como é que vai ficar essa situação e os reflexos também na economia aqui da região. Obrigado, Guilherme Fadanelli, pelas informações e para quem está ligando, chegando com a gente agora, nós estamos com muitas informações sobre o novo coronavírus, inclusive a Federação Gaúcha de Futebol acaba de anunciar a suspensão por 15 dias do Campeonato Gaúcho de Futebol. Daqui a 15 dias terá uma nova reunião para então se decidir, se reunir para ver o que vai ser feito. Portanto, durante 15 dias está suspenso o Campeonato Gaúcho, mesmo com algumas posições contrárias, outras a favor. É o que deve ser feito no momento. Isso é muito importante. E daqui a pouco nós vamos falar sobre imunidade. É muito importante que as pessoas, nesse momento em que o vírus está circulando, elas estejam protegidas, mas com a sua saúde. E quais alimentos que podem ajudar, podem deixar o seu organismo mais forte nesse momento, principalmente as pessoas mais idosas, né, que têm uma tendência de serem mais fracas. Quais alimentos ajudam a fortificar, né, o seu corpo e deixar de lado esse novo coronavírus? Daqui a pouco a gente vai trazer outras informações, porque agora a gente vai, dentro de instantes, a gente vai a Santa Maria para saber o que está sendo feito lá na região central do estado. Mas antes, quero chamar a atenção
para que as pessoas... A Prefeitura de Porto Alegre está reunida nesse momento, está fazendo uma reunião, porque devem sair novos anúncios a respeito de decisões sobre o novo coronavírus. O governador do estado, em seguida, vai fazer uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Também está sendo aguardada, ou estão sendo aguardadas, né, novas diretrizes a respeito do rigor com relação ao coronavírus aqui em Porto Alegre e com relação ao coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, as escolas estaduais, por exemplo, elas têm aulas. Eu escutei de manhã o secretário de Educação, Faisal Caram. Ele disse que até este momento, hoje, as aulas estão mantidas, mas a partir de amanhã, eu imagino que alguma medida deve ser anunciada nesse sentido, porque hoje a PUC já anunciou também que as aulas estão suspensas, assim como diversas outras universidades. Santa Maria já está nos chamando, nós vamos até a região central do estado. A Bruna Tasqueto vai nos atualizar o que a região central do estado está fazendo para evitar este novo coronavírus, hein, Bruna? Bom dia. Oi, bom dia para ti, bom dia para o pessoal de casa. Pois é, aqui na região, aqui na cidade, o clima é de preocupação, né? Com certeza, mas ainda não tem um ambiente de pânico. Por exemplo, hoje de manhã a gente saiu pelas ruas. Justamente não havia ninguém com máscaras, mas já digo que em alguns mercados e algumas farmácias não tem mais álcool gel, André. Então, aqui na cidade, a gente está esperando uma informação da Universidade Federal de Santa Maria, que nesse momento está reunida com as demais instituições de ensino superior para ver se vai haver a suspensão das aulas, né? Tanto aqui na Universidade Federal quanto também nas outras instituições da cidade. Ontem à noite, uma faculdade particular, a Faculdade Integrada de Santa Maria, a FISMA, já anunciou que suspendeu as aulas até sexta-feira. Então, a gente está esperando essa informação. Aqui estamos na frente da reitoria da UFSM. Os 4 hospitais da cidade também suspenderam as visitas aos pacientes. Apenas o acompanhante está autorizado a entrar, né, mediante aí uma autorização. Hospitais como o Hospital de Caridade, que é o maior particular aqui da cidade, o Hospital Universitário aqui de Santa Maria também. A Prefeitura também informou que a visita aos pacientes em observação nos pronto-atendimentos da cidade também, por enquanto, estão suspensas. Os lares de idosos muito preocupados com o coronavírus, já que os idosos fazem parte do grupo de risco aqui na cidade, também suspenderam as visitas, né? Então, são medidas de precaução aqui na cidade, né, André, para que tudo ocorra bem e o vírus não chegue tão cedo aqui, né? Exatamente, e por isso que nós estamos insistindo, conversando com as pessoas, não estamos criando e nem queremos criar nenhum tipo de pânico, mas o importante sim é a prevenção, aquela higiene básica, lavar as mãos seguidamente com água e sabão por 20 segundos, passar álcool gel até o antebraço, né? Pequenas coisas, mas extremamente importantes. Bruna Tasqueto, muito obrigado pelas informações aí de Santa Maria, da região central do estado. Chamado da Prefeitura de Porto Alegre, temos agora informações ao vivo. A Gabriela Lerina tem informações, porque o prefeito de Porto Alegre está fazendo um pronunciamento agora, né, Gabriela? Bom dia. Oi, André, bom dia para você. Vamos começar agora, então, a coletiva de imprensa. O prefeito Nelson Marques Júnior falando sobre medidas de contenção aqui em Porto Alegre. Vamos ouvir. Então, todas as nossas ações aqui estão extremamente alinhadas com o governo do estado, que deverá ainda hoje fazer o anúncio das suas recomendações para alguns ou para os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul e ações em relação aos serviços públicos estaduais. Estamos alinhados também com as recomendações do governo federal e muito especialmente com a situação específica do município de Porto Alegre, alinhado aqui com as melhores evidências e as melhores referências técnicas. Então, foi uma reunião longa de debate e a gente chegou aqui a algumas conclusões e alguns encaminhamentos que serão publicados hoje, amanhã, enfim, durante a semana, através de regulamentações, provavelmente através de decretos, a maioria deles. Então, a gente queria, de alguma forma, já publicizar essas ações que serão tomadas hoje. Primeiro é com relação aos servidores públicos, a exemplo do que fez o governo do estado e outros municípios e que a gente já teve orientação desde a semana passada. Hoje a gente está regrando isso, que é com relação àqueles servidores que estavam viajando, de obedecer
uma quarentena. Com relação a novas viagens, que ficam todas aqui dependendo de autorização da Secretaria da Saúde, do gabinete do prefeito, e com relação aos servidores acima de 70 anos, que a gente vai orientar, com exceção da saúde e com exceção, na verdade, acima de 60 anos, aqueles servidores, com exceção da saúde e da segurança, que eles procedam nas suas atividades laborais das suas residências. Isso com relação aos servidores. A ideia é que nós possamos manter como regra geral, a exceção que a gente vai falar aqui na área da educação, mas como regra geral que a gente mantenha os serviços públicos à população de Porto Alegre e que a gente mantenha as atividades comerciais também em pleno funcionamento para evitar aí uma demanda exagerada do comércio, né, em busca de suprimentos. Isso não é necessário, né? Não há nenhuma perspectiva nesse momento de que seja necessário a gente suprimir atividades comerciais. Então, no que se refere à educação, que é para nós, e acho que para a ciência visto como não o de maior risco de reflexos da contaminação, mas como uma área, uma atividade que gera a contaminação, ou seja, são ambientes fechados, onde as pessoas permanecem por 3, 4, 5, 6, 8 horas diárias, com 20, 25, 30, 35 pessoas reunidas. Então, é hoje visto como o maior ambiente, especialmente de serviços públicos, de contaminação. Portanto, nós estamos suspendendo e orientando aqui o nível superior, as universidades, que suspendam todas as suas atividades a partir de hoje. Nós estamos orientando também o ensino fundamental e o ensino médio, que a partir de quarta-feira as suas atividades sejam suspensas, e nesses casos, no ensino municipal, onde nós temos aqui uma rede que atende principalmente regiões e pessoas com vulnerabilidade, nós vamos manter a alimentação e nós vamos aqui estabelecer entre hoje e amanhã, né, para o restante dos dias, dos próximos dias pelo menos, o formato da gente poder minimizando os riscos e ao mesmo tempo manter de alimentação para aquelas crianças que eventualmente, aquelas famílias que tiverem essa necessidade. O ensino infantil a gente irá manter e a gente vai pedir para os pais que de alguma forma, se puderem, aqueles que tiverem condições de desde agora ficarem com seus filhos em casa, que eles procedam nesse formato. Mas a educação infantil municipal será mantida e nós não temos nenhuma determinação também para a rede privada. O que a gente sugere e que a gente solicita, na verdade, que a gente recomenda, é que os pais de crianças que estão no ensino infantil, que tiverem condições de não levarem seus filhos para as creches, para as escolas de ensino infantil, não levem. É importante dizer que, embora os jovens e as crianças tenham demonstrado aí, pelas experiências mundiais, que sejam menos afetados a sua saúde pela contaminação, eles são agentes, né, são fatores de contaminação elevados, que levam para a escola e trazem da escola para casa o vírus. Esta é a justificativa desta recomendação no ensino superior, no ensino médio, no ensino fundamental e deste pedido, né, desta recomendação explícita aos pais de alunos no ensino infantil. A gente tem também uma demanda muito específica aqui, assim como nós estamos alterando a vida dos mais jovens, dos porto-alegrenses mais jovens, para proteger principalmente os mais idosos. A gente tem uma orientação explícita
aos mais idosos, muito especialmente aqueles acima de 70 anos, que eles permaneçam no seu domicílio, que eles permaneçam nas suas residências, que eles evitem o contato com demais pessoas que possam transmitir o vírus, e hoje a maioria da população, né, pode ser passível de transmissão. Então a gente pede um especial cuidado das pessoas acima de 70 anos e dos familiares dessas pessoas, para que de alguma forma busquem estratégias do isolamento dessas pessoas para a proteção dessas próprias pessoas acima de 70 anos. Estamos criando também de forma formalmente um gabinete de enfrentamento do coronavírus, presidido pelo prefeito, coordenado tecnicamente pela Secretaria da Saúde, e que envolve todo o governo municipal e aquelas estruturas estaduais e federais que eventualmente forem necessárias, e provavelmente diariamente teremos aqui reuniões e informes conforme a situação for avançando para a imprensa e para a sociedade. É importante aqui a linha de manutenção dos serviços públicos e de manutenção dos serviços de comércio funcionando na cidade. Eu pedi aqui a relação de hoje. A gente teve uma reunião hoje com o vereador Pujol, que deve estar hoje, agora nesse momento, tendo uma reunião com os vereadores, no sentido que as atividades parlamentares, na forma que eles entenderem possível e viável, sejam mantidas, porque algumas pautas continuam, como a do transporte coletivo, que existem prazos legais de definição, como as contratações emergenciais para a operação inverno, que nesse ano tem uma importância ainda maior do que já tem em anos anteriores, como eventuais contratações emergenciais que podem vir a ser necessárias, e agora não só agora neste momento para atenção básica, mas futuramente ou brevemente para a atenção hospitalar. Então a ideia é que nós possamos ter o parlamento para que essas autorizações e eventuais outras que não sejam diretamente ligadas à saúde possam ser apreciadas pelo Legislativo Municipal. Nós, durante o dia aqui, teremos reuniões com empresas de transporte individual, público, né, os táxis e privados, para que nós possamos passar as orientações. Teremos também reuniões com as empresas e as entidades representativas do transporte público coletivo, tanto de Porto Alegre como da região metropolitana. Muito bem. Atenção, informação que chegou agora. A TAP, a empresa aérea, e a empresa Cabo Verde Airlines suspenderam os voos internacionais partindo de Porto Alegre por tempo indeterminado. Com relação ao anúncio do prefeito aqui da capital, anúncios muito importantes. Os servidores que estão viajando devem obedecer uma quarentena. Pela ordem. As viagens, qualquer viagem, depende de autorização, até para os locais, dependem de autorização. Essas são informações com relação aos servidores. Servidores acima de 70 anos que não trabalhem na Secretaria de Saúde nem na Secretaria de Segurança são orientados a ficarem em casa. Com relação a serviços públicos, o serviço público em Porto Alegre continua normalmente, assim como o comércio. Como disse o prefeito, nós não podemos parar. Nós temos que ter o cuidado, sim, mas o serviço público vai estar ainda, até este momento, à disposição da população, e também o comércio, até porque as pessoas precisam consumir e então o comércio também, até este momento, com autorização, vai funcionar normalmente. Com relação à educação, atenção, mães, pais, familiares, suspensão das aulas a partir de hoje para universidades, e repito, em Porto Alegre, universidades, ensino fundamental e ensino médio. Suspensão a partir de hoje, a gente só não sabe até quando, isso não foi dito ainda pelo prefeito, mas a Gabi Lerini está acompanhando e a gente vai tentar descobrir até quando vão essas determinações. O ensino médio e fundamental é a partir de quarta-feira.
Tá? Isso é importante a gente deixar claro. O ensino infantil, o superior já, eu repito, o ensino superior já a partir de hoje, depois o médio e fundamental a partir de quarta-feira. O ensino infantil, isso é importante chamar atenção, vai estar funcionando à disposição normalmente, mas o prefeito, a prefeitura pede para que os pais procurem, que tenham o bom senso, se possível, que as crianças se mantenham em local seguro, mas não adianta, por exemplo, deixar com os avós, que são pessoas que muitas vezes já têm mais idade. Esse é um cuidado extremamente importante. Então, com relação à proteção aos mais idosos, acima de 70 anos, né, que os familiares busquem aí estratégias para isolamento. Foi criado um gabinete de enfrentamento, cujo presidente é o prefeito municipal, e ele solicita para que os vereadores continuem as sessões normalmente. Então, essas são as orientações básicas e nós estamos aguardando manifestação do governador do estado, Eduardo Leite, que anunciou que vai entrar daqui a pouco numa transmissão ao vivo pelas redes sociais. Acho até que uma questão de segurança, o governador está fazendo isso, não é entrevista coletiva, mas deve anunciar novas medidas, principalmente a grande dúvida com relação às escolas estaduais. Hoje, segundo o secretário de Educação, Faisal Caran, as aulas funcionam normalmente, as escolas abrem normalmente. Então, a grande expectativa é a partir de agora. Deixa eu... meio-dia e 6 minutos. Bom, daqui a pouco a gente volta a falar do coronavírus. Eu quero uma imagem de um flagrante aqui. Uma mãe de Gravataí protestando que ela está afirmando que o filho de 4 anos... Escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção no que eu vou dizer. Depois a gente volta a falar do coronavírus. Preste atenção nesta imagem. Isso foi uma denúncia que teve em Gravataí. Um menino de 4 anos foi retirado de dentro de uma escola. Eu repito, uma escola municipal. E foi abusado por um homem. Isso foi semana passada, criança de 4 anos retirada de dentro da escola. 4 anos de idade. Glauco Paz tem as informações. O que é isso, Glauco? Como é que uma pessoa chega e me tira uma criança de dentro da escola? Já começa por aí. Coisa absurda, né, André? Parece surreal, mas aconteceu sim em Gravataí, como você falou. Ó. Segundo a família, um homem entrou na escola João Goulart. O menino, de 4 anos, teria sido atraído. Imagens que nós estamos vendo aí das câmeras de segurança mostram o momento que a criança sai atrás desse homem. Depois, a família afirma que o indivíduo colocou a criança dentro de um carro e cometeu abuso sexual. Que absurdo. Nós conversamos há pouco com a mãe desse menino e ainda hoje, aqui no SBT Rio Grande, o repórter Lucas Abate vai trazer todos os detalhes. A família, é claro, está inconformada. A polícia está averiguando a situação, está investigando este caso absurdo, André. E como este homem entrou dentro da escola? Não tem cabimento. E a escola tem que dar uma explicação, né? Tem que dar uma... Olha, como que uma criança pode se retirar dentro de uma escola? Ainda por ser um homem, que ele chega ali, ó, tá ali no detalhe, o homem de vermelho, e a criança segue atrás dele. E ali o carro branco e aparece a imagem do carro saindo. E essa câmera de segurança é da escola e ninguém viu isso acontecendo. Ninguém viu. E uma criança de 4 anos, você conhece, né, André? Você já teve filho pequeno? Às vezes a criança vai por um convite, vai por uma oferta, as crianças são muito inocentes. Mas olha o que este homem foi fazer. E o controle dessas crianças, hein, Glauco? Pois é, né? O controle que deveria ser rígido, aliás, em toda escola deveria ser rígido com qualquer estudante, ainda mais com uma criança de 4 anos. Agora, Glauco, vamos mostrar um outro flagrante, que ao tentar fugir de uma abordagem da polícia, uma dupla, ao invés de parar e assumir o erro, o que eles fizeram? O que os dois fizeram? Eles saíram correndo pelas ruas de Juí, que fica no noroeste aqui do estado. Conta pra gente melhor essa história. Pois é, velozes, furiosos e acidentados. Irresponsáveis. É verdade. Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Foi pouco depois das 10 da noite de sábado. A abordagem começou no bairro Oswaldo Aranha e, segundo a polícia, os suspeitos fugiram por diversas ruas, passaram por semáforos fechados, até chegarem a uma rua em que a moto caiu, né? Eles caíram da moto, um dos homens teve lesões leves e o outro quebrou o nariz. Olha, houve a autuação por infrações de trânsito, como, por exemplo, é claro,
furar o semáforo, né, que estava no vermelho, e o condutor, segundo a polícia, não tinha habilitação. Tá aí o motivo da fuga. Pois é, os Precisam policiais... fazer tudo isso. Mas tem mais, pode ter mais. Os policiais acreditam que eles, inclusive, largaram alguma coisa neste momento da fuga aí, ó. Dá para dizer que é uma suspeita forte, porque eles largaram, ou começou tudo lá perto de um ponto de tráfico de drogas. E depois eles largaram, então, correndo com essa moto aí, André. Tá bem, essa aí daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, Glauco, lembrando, gente, quem tá ligando a televisão agora, a Federação Gaúcha de Futebol cancelou por 15 dias o Campeonato Gaúcho por causa do novo coronavírus e todas as atividades, né, profissionais dentro de 15 dias. Depois de 15 dias vai ter uma nova reunião e aí vão decidir o que fazer. Essa decisão saiu agora há pouco. Atenção sobre o novo coronavírus, uma live agora do governador Eduardo Leite. Vamos acompanhar ao vivo. E que estabelece toda a política da alta complexidade, que é a dos leitos hospitalares, onde são os hospitais, quantos leitos poderão ser disponibilizados. Está lá disponível em www.saude.rs.gov.br. / coronavírus, ainda se você quiser ir diretamente já ao link, né, que apresenta essa política do nosso centro de operações de emergência com todo o plano de contingência. Agora, acompanhando a evolução, né, no mundo e no Brasil, nós temos nos reunido mais frequentemente nesses últimos dias. Inclusive ontem estive reunido com a equipe técnica, no domingo mesmo, do COI, do Centro de Operações de Emergência, avaliando dados, fazendo as projeções com a nossa equipe de estatística, analisando o que está acontecendo no mundo e, por isso, estamos tomando novas providências. Na semana passada, nós já publicamos um decreto com restrições dentro do próprio serviço público, suspendendo viagens, suspendendo eventos, tudo aquilo que pudesse ser adiado, sendo cancelado dentro do governo, e agora estamos passando a uma nova etapa. É importante dizer, não há motivo para pânico, né? Não há motivo para pânico. Todas essas políticas estão sendo estabelecidas para que nós possamos retardar o avanço da disseminação do vírus. Não há uma expectativa de que se contenha, de não termos o vírus sendo disseminado. A questão é disseminar esse contágio no limite da capacidade da nossa infraestrutura de saúde para atender aqueles casos mais graves. Então é importante dizer, nós vamos observar um aumento do número de casos de infectados com o coronavírus. O importante é que nós mantenhamos este número de infectados dentro da capacidade, especialmente aqueles que vão ter casos mais graves, mais complexos, que vão se agravar dentro da capacidade do atendimento da nossa rede de saúde. E para que justamente não haja uma disseminação em massa e que faça com que os casos graves também cresçam e, consequentemente, o nosso sistema de saúde se veja incapaz de atender, nós estamos passando a essa nova etapa que eu anuncio aqui a vocês de novos movimentos, novas ações que virão num decreto que será publicado entre hoje e amanhã, mas que já antecipo a nossa população através desse vídeo. Nós vamos, sim, suspender as aulas na rede pública de ensino. A rede pública de ensino do Estado vai ter a suspensão das aulas a partir da próxima quinta-feira. Ainda na terça e na quarta-feira, nós estaremos com as nossas equipes da Secretaria de Educação, através das coordenadorias de educação, sendo orientadas e orientando a todas as equipes diretivas para que nós possamos fazer essa suspensão sem prejudicar, inclusive, aquelas famílias que dependem das escolas, inclusive pelas questões de alimentação, da merenda escolar. Então, todo esse planejamento está sendo traçado para que nós possamos fazer essa suspensão a partir de quinta-feira das aulas no estado do Rio Grande do Sul. E nesses dias de terça e quarta-feira, vamos fazer O áudio está com um problema? Então, mais uma vez, nós estamos fazendo a suspensão das aulas a partir da próxima quinta-feira para a rede pública de ensino do Estado. E é importante dizer, terça e quarta-feira, as nossas equipes da Secretaria de Educação vão estar informando
dando as informações gerais para que isso aconteça sem sobressaltos. E recomendamos à rede privada do nosso estado também que faça essa suspensão. Mais uma vez, insisto, não é motivo de pânico, é uma demonstração importante para que as pessoas redobrem os seus cuidados, para que nós possamos diminuir a velocidade da disseminação do vírus e assim mantenhamos os casos complexos dentro da capacidade do atendimento da nossa rede. É isso basicamente que nós estamos fazendo. Diminuindo a circulação de pessoas, diminuindo o contato, a gente diminui a exposição e, consequentemente, vai avançar mais lentamente a disseminação do vírus, mas não é sobre esperarmos não ter casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Esse vírus vai atingir a população, vai ter uma disseminação. O importante é que aconteça na velocidade capaz de ser atendidos nos nossos hospitais. Recomendamos também à rede privada que faça, então, a suspensão das atividades escolares a partir da próxima quinta-feira, assim como o Estado está fazendo, bem como com as prefeituras. Nós vamos fazer reuniões também com as prefeituras, através da FAMURS. Muito bem. Portanto, aulas suspensas a partir de quarta-feira no governo do Estado. Quarta-feira aqui no município, depois a gente fala. Mas há pouco saiu sobre o gauchão. Agora as notícias do esporte, 12h15. Suspenso o campeonato gaúcho. Glauco Paza, e eu já vou chamando aqui o Jeremias Werneck para ficar com a gente. Vem cá, o Jeremias Werneck, vem aqui, porque notícia que saiu há pouquinho, né? Há uma grande mobilização até hoje. Jeremias, tudo bem? Tudo bem, André. Até porque Jeremias e Glauco, muita gente não queria, né? Foi uma reunião, me parece que um pouco e bastante tensa. Mas o resultado era, de certa forma, até esperado, viu, André? Por quê? Porque os órgãos superiores, aí eu falo em CBF, Comebol, todos tiveram a mesma decisão, ou seja, cancelar jogos, aquilo que começou com portões fechados agora, realmente nem treino está tendo para os jogadores, esse é o objetivo, que não haja aglomeração nem dos jogadores no próprio treino. Então a decisão, de certa forma, era esperada. O problema era saber como terminar o campeonato, né? O que fazer com os jogadores que têm os contratos terminando. Então a decisão de cancelar todas as atividades esportivas aqui do estado, geridos pela Federação Gaúcha de Futebol, por 15 dias, tá? O Jeremias esteve lá na reunião, né, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Alguns clubes queriam que continuasse o campeonato, né, Jeremias? Glauco, porque não era unanimidade, André. Isso que me chamou a atenção. Haviam clubes do interior alegando prejuízo financeiro, querendo que as partidas continuassem com portões fechados, pelo menos até um caso oficial confirmado entre os atletas. O argumento era esse. Bom, a gente não tem nenhum caso, não tem por que parar agora. E também alguns outros clubes, por exemplo, o São Luís, querendo que o campeonato fosse cancelado agora e terminasse assim. E o motivo do São Luís é óbvio, né, Glauco? O São Luís está caindo para a divisão de acesso nesse momento. O Caxias também talvez tenha esse interesse. Vamos terminar o campeonato agora e me dar o troféu, né? Agora, peraí, só um pouquinho. A posição Nenhum do Caxias interesse tem que ser maior que a questão da saúde. É verdade. Pois é, isso me surpreendeu. Eu cheguei cedo lá na federação e isso me surpreendeu, porque os dirigentes eles não tinham essa unanimidade. E dentro da posição de seguir o campeonato, havia essa divergência. Portões fechados, ou etc e tal. O Novo Hamburgo, por exemplo, aceitou. Disse assim, a gente até aceita parar por 2 semanas, mas desde que haja uma compensação. O argumento dos clubes, e o Glauco pode me ajudar, porque ele está também muito envolvido com o futebol do Rio Grande do Sul há bastante tempo. As folhas salariais, André, os contratos com clubes que são do interior, eles duram até o final do gauchão. Então, uma paralisação agora significa mais uma folha salarial. De o quê? 200, 300 mil, Glauco? Dependendo do clube, né? Mas isso aí, a questão da saúde é mensurável financeiramente? Essa é a pergunta, né? Esse é o grande ponto. Pois e aí a gente vê imagens como essa do Grêmio ontem no jogo, né? Porque você tira o torcedor do estádio, ok. Mas e quem está jogando? E quem está trabalhando por parte da imprensa? São pessoas que têm suas relações, né? Aí o protesto do Grêmio, entrando com a máscara, dizendo que não adianta tirar o torcedor. Por quê? Porque os outros profissionais ainda estão envolvidos num ambiente que tem um alto risco. E aí, então, o protesto que também o Internacional endossou, ou seja, para parar tudo.
A posição de Grêmio e Inter, ela pesa muito, né? O presidente Luciano Oxman, depois dessa assembleia, ele deu entrevista, ele é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e preste atenção no que ele fala sobre essa paralisação, sobre essa suspensão. Vamos ouvir aí. Esses 15 dias nos dá um prazo para que a gente, primeiro, entenda também e veja qual vai ser a situação do país com relação à questão do coronavírus e também para a gente poder, com tranquilidade e ouvindo as pessoas que nós estamos chamando, para traçar cenários, embora a gente já os tenha, e também encontrar saídas para a continuidade da temporada ou mesmo no Campeonato Gaúcho, alguma coisa para o ano que vem. Portanto, é uma suspensão preventiva, não é definitiva e não está afastada a possibilidade do campeonato ser cancelado, o campeonato terminar. Inclusive, a informação é a seguinte: Glauco, com a gente aqui, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, vai ao Rio de Janeiro conversar com a CBF para saber o que a CBF orienta. Porque parar o campeonato por 15 dias é uma ótima solução agora, mas os casos devem avançar. E aí, o que se faz depois de 15 dias? Então a federação está buscando resguardo também na Confederação Brasileira de Futebol, Glauco. Sempre lembrando que as confederações, as federações, elas levam em conta a palavra das autoridades sanitárias. Não resolvem nada sozinhos. Se os médicos disserem, olha, nós estamos numa curva ascendente. Exato. E o pico da doença vai ser daqui a 15, 20, 30 dias, eles vão seguir a orientação. Se tiver que continuar cancelado, vai continuar cancelado. E o cancelar é o seguinte, não adianta ficar treinando, porque os jogadores vão para casa. Eles não ficam confinados no estádio ou no centro de treinamentos. Então, cancelar é cancelar realmente, viu? E agora, o André... nosso assunto eu tenho uma curiosidade, como é que está o Ronaldinho? Pois é, por falar em confinado, ele está confinado, né? Nem tanto por causa do coronavírus. Forçosamente, mas está. Exatamente, mas está jogando. Você está vendo aí nas imagens, né? Você sabe que teve torneio de futebol, mais precisamente de futsal na cadeia. Tanto os colegas do Ronaldinho lá da cadeia insistiram que ele foi, digamos, contratado, entre aspas, para um time... Estragou a brincadeira, né? Na verdade, assim, é covardia, né, Jeremias? Estragou a brincadeira. Aliás, me parece que ele marcou gols. Como é que foi a atuação do Ronaldinho, Jeremias? Não Troquei me coloca lá craque por outro. Glauco. Não me coloca lá. Ô, Glauco. Não, mas os caras que fizeram análise disseram assim, ó, ele nem se movimentou muito, teve um toque de calcanhar, a diferença é muito grande, né? Os caras fizeram análise ainda da atuação do Ronaldinho? O cara, ele estraçalhou com o jogo, o time dele venceu a competição e levaram o troféu. Que era o quê? É impressionante. Fazendo uma brincadeirinha. O que era o troféu? O que era o troféu? O que era o troféu? Não sei. Um leitão. Sim, senhor. Um leitão que foi devidamente consumido no final de semana. Essa história dá um filme, hein? Dá um filme. O que o Ronaldinho mais quer agora é ser expulso, né? Se possível, na cadeia. É verdade. Bom, agora, pessoal, eu tenho um recadinho da Abril. Torcedor colorado, prepare o coração para a fase de grupos da maior competição da América. Cada jogo é decisivo. E para não perder nenhum lance de nenhuma partida, a jogada é simples. Seja um colorado do coração e garanta presença em todos os jogos do Inter no Beira-Rio. É no coração do gigante que você sente na pele a emoção de disputar o torneio mais cobiçado do continente. Além de ver seus ídolos dando a raça bem de pertinho, você ainda tem todo o conforto de uma cadeira acolchoada e personalizada com o seu nome. E você ainda curte o lounge exclusivo com Wi-Fi, espaço kids e ar-condicionado bem geladinho. Garanta a sua cadeira na loja 24 do Beira-Rio, ao lado do portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br ou ligue 3392-1000. Esse é o recado, pessoal. Bom, e eu sempre brinco aqui quando a gente fala da Kia, né? Que eu fazia a buzina aqui na brincadeira. Então, em tempos de coronavírus, vou manter a distância, vou rodar assim a buzina. Boa. Mas a Kia tá com a gente, Kia Sun Motors e também Biscoito Zezé Carinho, que vem de família, tá? Até daqui a pouco, então. Tá certo? Até já. Meio-dia e 23 minutos agora, meio-dia e 23, e você vai ver ainda hoje como a gente deve se prevenir, né? Ou se fortificar para deixar o coronavírus longe. E
O segredo pode estar na alimentação. Olha, é a pitaia. Pitaia é riquíssima em nutrientes, riquíssima. Ainda é um pouco cara, mas ela é riquíssima em nutrientes. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma reportagem a respeito disso e como que as pessoas podem e devem se prevenir. Nós vamos falar também de tsunami. Tsunami no Rio Grande do Sul, Estael Cias. Um tsunami meteorológico. Olha, os carros foram varridos por uma onda. Isto foi no final de semana. A Estael Cias vai explicar em seguida pra gente. Hoje choveu depois de tantos dias de calor. Olha só esse carro, gente. Olha a imagem. Os carros sendo levados pela onda. Isto foi na Praia do Cassino. Na Praia do Cassino até 1h. Eu tenho muita informação, mas muita informação para vocês, então fica aqui comigo. Meio-dia, 24 minutos, um rápido intervalo, tomar uma água, passar um álcool gel nas mãos e já volto. Muito bem, estamos de volta para dizer que o Imecap Hair é o líder de mercado contra a queda de cabelos e apresenta o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, possui colágeno hidrolisado e aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. Vejam só o recado da Sofia Abrão. Depois que eu comecei a usar o novo Imecap Hair Max, os meus cabelos ficaram o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Viu só? Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força. E se você prefere tratar a queda de cabelo com shampoo e loção, você precisa de Imecap Hair Queda Intensa. Você encontra a linha Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro, procure o líder de mercado. Exija Imecap Hair. Muito bem, gente, nós estamos falando muito hoje sobre o novo coronavírus e agora há pouco nós acompanhamos, o SBT acompanhou ao vivo 2 pronunciamentos, um do prefeito municipal, Nelson Marquesan Júnior, e outro do governador do estado. Decisões bastante importantes com relação principalmente às aulas. Aqui na rede municipal, nós vamos ter a seguinte orientação. A educação infantil, as aulas estão mantidas para a educação infantil. Porém, a prefeitura orienta que se os pais tiverem condições de colocar essas crianças num isolamento temporário, né, a prefeitura não deu o prazo dessas suspensões, mas na rede de ensino básico, infantil, não há suspensão, apenas uma orientação para que os pais encontrem um lugar para estas crianças. Em compensação, quando se fala do ensino superior, fundamental e médio, estas suspensões são a partir de quarta-feira. Portanto, decisões anunciadas há pouco pela Prefeitura Municipal. O governo do estado também anunciou para quinta-feira a suspensão das aulas na rede estadual. Como disse o governador, como disse o prefeito, não há motivo para pânico, apenas para prevenção, já que esse é o momento da gente se cuidar, da gente se prevenir, da gente lavar bem as mãos, da gente ter uma alimentação saudável. Com isso, 300 mil crianças e adolescentes vão deixar de circular nas escolas aqui em Porto Alegre. Então, gente, este é o momento importante da prevenção. Federação Gaúcha de Futebol suspendeu por 15 dias qualquer partida oficial aqui no Rio Grande do Sul. O Gauchão está suspenso. Não tem nem treinamento, nem jogo fechado, nem nada. Está suspenso. É o momento de cada um de nós pararmos, e mantermos aquele isolamento social para evitar que o vírus continue em circulação. E o importante para isso é o quê? A gente tem que ficar em casa se cuidando, sim, mas com uma alimentação saudável para deixar o nosso organismo mais forte contra este novo coronavírus. Sabe quais são os alimentos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico? Não sabe? Então presta agora atenção na reportagem da Gabi Lerina. A prevenção está nas nossas mãos. E também nas escolhas. O que você vai colocar no prato hoje? Um mundo de cores,
sabores, texturas. Está na alimentação saudável, a forma mais natural, simples e eficaz para fortalecer o sistema imunológico. É que frutas, legumes, hortaliças são cheias de propriedades poderosas. As pessoas que têm uma alimentação mais equilibrada, à base de frutas e vegetais, elas realmente têm uma condição melhor de proteção contra infecções e doenças. A nutricionista também nos traz sugestões de alimentos. O alho tem ação anti-inflamatória. É um dos alimentos que a gente indica para manter a tua imunidade num nível bem legal. As propriedades do gengibre são semelhantes ao alho. Já a laranja é uma explosão de vitamina C, além de ser antioxidante, ou seja, protege as células sadias contra a ação dos radicais livres. Esses são minerais que vão ajudar a manter a nossa imunidade sempre num nível de defesa de proteção. Quem ainda não costuma se alimentar assim, dá tempo de fazer mudanças. A recomendação é ir aos poucos. A quantidade ideal, segundo a especialista, é de consumir cerca de 120 gramas de frutas, até 5 unidades por dia. E no almoço e janta, metade do prato deve ser preenchido com legumes e verduras, como já faz o Fabiano. A diferença bastante, né? Deixa a gente mais animado, mais forte para trabalhar também. Este infectologista faz um alerta importante. Nada de levar à boca qualquer alimento sem antes higienizar bem, mas muito bem. O coronavírus ele sobrevive em qualquer superfície e pode sobreviver em algumas horas ou até mais de um dia. Uma simples lavagem com água e sabão ou água sanitária, ela pode eliminar o vírus com uma alta eficiência nos alimentos. Uma coisa eu tenho certeza, que as pessoas vão, a partir dessa função toda com o novo coronavírus, ter mais cuidado com a higiene. Isto eu não tenho dúvida. Gente, eu estou com muita saudade de uma colega nossa, a Lu Coleman. Ela entrou em férias e a Lu está fazendo um procedimento nesse momento que chama-se distanciamento social. Ela não está em quarentena, ela não está isolada. Uma questão de precaução, ela não teve contato com nenhuma pessoa que tem o vírus ou está com os sintomas do Covid-19. Ela chegou de viagem e, por segurança para ela e para todos que circulam, que convivem com ela, ela está mantendo esse distanciamento social. Lu, deixa eu te dar um abraço. Beijo grande, Lu. Que saudades, André. Conta pra gente, Lu, toda essa experiência que tu tens vivido aí nos últimos dias. Pois é, né, André? Um beijo para você, viu? Boa tarde para você, pro pessoal que está nos assistindo. Eu tô louca de vontade para voltar a trabalhar. Acho que todo jornalista gosta de estar, né, no centro da notícia, querendo ou não. Esse é o centro agora, no mundo inteiro. Eu voltei na semana passada de uma viagem à Tailândia, na Ásia, né? E quando eu fui para lá, tinha cerca de 50 casos. Então, e mesmo assim, eles já estavam com uma estrutura muito forte, né, de controle nos aeroportos. Então, eu estava muito tranquila lá, André. Eu passei por muito scanner, aqueles de temperatura, aquelas pistolas, toda a população usa máscara, muita gente usa luva e tal. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito preocupada, porque eu desembarquei em Guarulhos, não havia nenhum tipo de controle, nada. No mesmo horário, André, uma série de voos também estavam chegando, todo mundo junto ali nas esteiras, pegando as bagagens, os funcionários do raio-x sem máscara, sem luva, que era uma coisa que eu passei por vários aeroportos lá na Tailândia, e todos rigorosamente usavam luvas e máscara, todos esses funcionários que tinham contato com bagagem, com turistas, com pessoas de fora. Aqui, nada. Aí, André, lá na Tailândia, lá é muito quente, né? Até um clima muito semelhante ao do Brasil, mas lá tem muita poluição, é muito seco. E aí, eu me ataquei muito da rinite logo que eu desembarquei lá. Bom, eu cheguei aqui, continuei, né, com a rinite, liguei, como a orientação era logo de início, né, para a prefeitura, enfim, para a central. Isso. E aí me orientaram dizendo, não, você não é caso suspeito, coriza e tosse com secreção não tem problema nenhum, não tinha febre, não tinha problema de respirar, nada, né? Aí até sair um dia de casa. No dia seguinte veio então essa ordem do governo federal, essa recomendação para que viajantes vindos do exterior, que não tivessem tido nenhum tipo de contato com pessoas
contaminadas, infectadas, né? E nem países, enfim, como China, Itália, Espanha, que ficassem 7 dias em casa, e é o que eu estou fazendo, né? 7 dias. E tu estás exatamente. bem, tu estás bem, logicamente, e a gente aguarda muito. Tô bem. Que tu retornes. Agora, me chamou a atenção, Lô, porque eu estive lá em São Paulo, apresentei o SBT Brasil, e eu também me vi que o pessoal no aeroporto, assim, sabe, usando máscara por uma obrigação e geralmente as máscaras penduradas na cabeça. Não estavam sendo posicionadas, né, corretamente como deveriam. Então é isso, é importante esse alerta, porque por isso a gente está, né, aí todo dia pedindo para que as pessoas se cuidem. Importante isso. Pois é, André. Eu espero que realmente eles endureçam essas medidas, né, principalmente nesse controle fronteiriço. Tipo, lá na Tailândia, hoje está em 147 casos, ou seja, 1 mês e meio lá, de quando surgiu praticamente, ainda está abaixo do Brasil. Ou seja, está funcionando lá. Então está faltando uma medida mais rígida por aqui também. Te cuida, Lu. Obrigado, tá? Por ter conversado com a gente e volta logo. Quando é que tu volta? Voltarei. A princípio, quarta-feira, né? Voltaremos. Beijo. Voltaremos. Muito bem. Beijo. Tchau, tchau. Beijo grande. Agora, 12h e 39 minutos. Vamos dar uma relaxada. Agora a gente está falando desse assunto pesado que é o coronavírus, está aí Cias. Mas vamos falar do tempo, que o tempo também não está nos dando muita folga, não. Mas hoje nós temos uma excelente notícia, a melhor notícia que os gaúchos poderiam ter, que é a chuva, né? Tão esperada. Nós vivemos praticamente a primeira metade do mês de março sem uma gota sequer em muitos municípios gaúchos. Hoje de manhã eu falei com o Glauco, eu disse, Glauco, o que está acontecendo lá fora que está estranho? Como é que é o nome disso? Exatamente. Então a gente já nem lembrava mais. E além disso, o refresco, porque o final de semana foi escaldante. Santa Maria registrou a maior temperatura no mês de março desde 1912, ou seja, há 108 anos não se registrava uma temperatura tão alta na região central do estado, que também foi registrada em outras áreas no sábado. O domingo ainda foi abafado, já veio as chuvas temporais pelo sul e oeste e hoje chega aqui a Grande Porto Alegre. Então vamos falar como é que vai ser a semana na projeção? Vamos falar da tarde de hoje, começando pela tarde de hoje. Nós temos um mapa aqui do Rio Grande do Sul para mostrar a temperatura, que já bem mais amena, 28 graus. Lá em Uruguaiana não chove mais, a previsão para lá é tempo seco. Alguma instabilidade ainda agora, início da tarde Santa Maria, Santa Rosa mais tarde um pouco, mais para o final da tarde. Temperatura lá ainda alta, 32 graus. E a região litorânea toda com nebulosidade, com garoa e temperatura ainda amena, em torno dos 25 graus. Então, ainda um pouco de abafamento nas praias gaúchas e também nas praias de Água Doce. Falando dos próximos dias, nós temos o gráfico aqui de Porto Alegre para exemplificar o que vai acontecer no Rio Grande do Sul. Nós devemos ter uma folga na instabilidade amanhã, todo o estado com sol, volta a fazer calor lá na fronteira oeste e a chuva volta forte aqui, entre quarta e quinta-feira, inclusive com alerta para temporais. Chuva pesada que pode chegar aí a 50, talvez 70 milímetros em algumas áreas do estado. Excelente notícia para o setor agrícola. Ô, Estel, e o tsunami que teve aí no final de semana? Pois é, nós temos imagens aí que a gente pode colocar no ar para mostrar o que aconteceu na Praia do Cassino no sábado. Acompanhem só aqui, olha o avanço aqui da água do mar, as pessoas correndo. Meu Deus do céu. E a mania, quer dizer, é uma tradição colocar o carro na beira da praia, um hábito, né? Mas foram levados pela água. Completamente. E tem como se prever isso, Estel? Não, existe uma grande dificuldade, porque diferente do tsunami que a gente ouve falar em outras áreas do mundo e que não acontece aqui, os tsunamis são causados ou por terremoto ou por vulcão, então a gente sabe que é uma propagação dessa energia no mar e isso é um processo que demora e é previsível. A situação que aconteceu aqui na Praia do Cassino é uma situação muito isolada. Uma grande tempestade aconteceu no mar e de uma forma paralela à costa e o que aconteceu na atmosfera teve um espelhamento na água do mar. A gente chama em ressonância, mas usando uma palavra mais simples, a pressão atmosférica formou as nuvens carregadas e da mesma forma impactou no nível do mar, empurrando toda essa água em direção à costa. Que coisa impressionante, assim, a gente viu aqueles 2 carros atingidos, mas diversos foram, né? Não, e as pessoas assustadas correndo. E jogar, inclusive, para as pedras. Né? Sim, sim. Prejuízo total, né? Acredito que nesse carro aí a situação realmente... Bom, só a água que pega e a areia aí já é o suficiente. Exatamente. Não, e o perigo para as pessoas. Para as pessoas, com certeza. Imagina uma criança fugindo de uma situação dessa. Não tem muito o que fazer mesmo. E a gente chama de tsunami meteorológico porque a sua causa é atmosférica, é um fenômeno meteorológico. O pessoal se deu conta, porque começou a correr. Sim. Primeiro teve um recuo, Ela né? aumenta
Primeiro teve um recuo também, como no tsunami. Água, exatamente, um recuo da água e depois todo esse avanço da água por toda essa faixa de areia. Isso aqui. aumenta o quê? Em quase 1 metro o nível? Ah, sim, é. O que mais chama atenção não é tanto a altura da onda, mas sim o quanto ela vem e avança com força em toda a extensão, em toda a faixa de areia. A gente vê que é uma massa de água empurrando tudo que encontra pela frente. Então, realmente assusta. É um fenômeno que não é comum, não acontece toda hora. Aqui são as vagonetas, né? Não são? Não, as vagonetas ali? Parece que a outra imagem que são aquelas... Sim. É no ponto das vagonetas. E a gente vê que aqui, ó. Sim. Que são aqueles carrinhos, né? Dos trilhos empurrados com o vento. E às vezes empurrados, quando não tem vento, eles são empurrados manualmente. Mas é um dos pontos, olha, impressionante. É um dos pontos turísticos. A altura da água aqui, realmente... Lá de Rio Grande. Que coisa. Aqui, ó, aqui as vagonetas aqui. Sim. Certo, Estael? Então a gente se fala quando agora? Então, ótima notícia para a semana. Se preparem, agricultores, a chuva vem. Quarta-feira também vai amenizar, porque vem chuva. Vem chuva. Obrigado. Beijo, tchau, Israel. Muito bem, meio-dia e 44 minutos, 22 graus a temperatura. Muito tempo que eu não dizia 22 graus a temperatura. E atenção, já são 17 feminicídios no Rio Grande do Sul este ano. 17. E vai ser enterrada hoje aqui em Gravataí a Josemara Ramão, 37 anos. Ela foi morta pelo ex-companheiro agora no sábado. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela trabalhava numa lanchonete. E ele foi lá, invadiu e atirou contra ela. Em seguida, ele tirou a própria vida. Josemara já tinha 3 registros de violência e uma medida protetiva contra o ex-companheiro, com quem viveu durante 15 anos. Na tela. No velório de Josemara Ramão, de 37 anos, familiares e amigos estavam indignados. Toda a vida agressivo, ele se tornou muito agressivo, ninguém mais conhecia o Marcelo. Como quem diz, né, tu não fica com ninguém, nem eu, né? E ele machucou 2 famílias, né? Josemara trabalhava nesta lancheria em Gravataí há 2 anos. Segundo a polícia, por volta das 8h30 da noite, Marcelo entrou no estabelecimento, que estava lotado de clientes, e foi até a cozinha. Lá, atirou 3 vezes contra Josemara e depois tirou a própria vida. Uma colega de trabalho tentou avisá-la, né, da entrada do seu ex-companheiro no estabelecimento, mas quando ela chegou para comunicar a vítima, ele já havia desferido 3 disparos. Marcelo Fraga Pacheco, de 36 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Eles foram casados por 15 anos. Segundo familiares, Josemara estava cansada da violência. Ela registrou 3 boletins de ocorrência contra Marcelo. O primeiro em 2010, o último em fevereiro deste ano, depois que Marcelo a trancou em casa com os filhos de 9 e 13 anos. Após o cárcere privado, Josemara conseguiu medida protetiva contra o ex-companheiro e morava com as crianças na casa de familiares. Ela estava com um pouco de medo, mas ela disse, não, ele não vai fazer nada. Ele sempre prometeu, nunca fez nada, mas não vai fazer nada. A arma usada por Marcelo, um revólver calibre 38, foi apreendido pela polícia. O caso é investigado como feminicídio, crime que triplicou em 1 ano no estado. Entre janeiro e fevereiro deste ano, a Secretaria de Segurança Pública registrou 15 feminicídios. No mesmo período do ano passado, foram 4. E eu já acrescentei uns outros 2 que ainda não estão nos números oficiais. Então, oficialmente, janeiro e fevereiro, 15, contando agora março, 17 feminicídios no Rio Grande do Sul. É um número assustador. A gente vai ter tempo para conversar essa semana sobre isso. Hoje a gente está um pouquinho em cima do tempo. E agora eu quero chamar a atenção para um outro caso revoltante. Não deixou apenas a mãe revoltada, mas eu imagino o estado da mãe desta criança, 4 anos. Ela afirma que o filho foi retirado da escola e foi vítima de abuso sexual. Ora, como que uma criança... Às vezes, um tio, um familiar vai buscar uma criança a pedido da mãe que não vai chegar a tempo, não consegue nunca tirar a criança porque a mãe não autorizou. Mas essa criança de 4 anos saiu tranquilamente da escola e sofreu, segundo a mãe, abuso sexual. A gente vai agora conversar com o colega Lucas Abate. É a primeira vez que eu converso com o Lucas ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Lucas, bem-vindo. O Lucas vai falar um pouquinho mais deste caso que a polícia está investigando. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelas boas-vindas no SBT. É um caso chocante que a gente começa falando aqui. Um menino de apenas 4 anos que foi raptado por um desconhecido da escola e abusado sexualmente. Essa foi uma denúncia feita pela própria mãe do menino, uma mulher que conversou há pouco com a reportagem. Em seguida, a gente vai reproduzir um trecho dessa entrevista. Uma mãe que está bastante revoltada e assustada com essa situação. Bom, o que relata a mãe, André? Ela diz que deixou o menino na última semana por volta da 1h da tarde em uma escola municipal de Gravataí. Esse menino ficou por cerca de 2 horas no local e nesse meio tempo, André, ela foi fazer alguns compromissos, foi até o fórum de Gravataí. E quando estava chegando em casa, se surpreendeu, porque esse menino estava na esquina da própria casa. Ela havia deixado na escola e encontrou essa criança na esquina de casa com uma mulher desconhecida. Ela perguntou para essa mulher o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, e a mulher relatou para ela que havia encontrado o menino na rua, próximo da escola, e que conhecia a sogra dessa mãe. Então, por isso, acabou levando até o local. Essa mulher, em seguida, saiu do local, depois só foi reconhecida pelos familiares, e a mãe foi até a escola em busca de explicações e descobriu que o menino havia fugido dessa escola. Inclusive, a gente tem algumas imagens que mostram um homem desconhecido abrindo, empurrando o portão dessa escola e a criança saindo. Quer dizer, essa criança agora Lucas, está ele foi levado, né? Ele foi provavelmente enganado. Essa pessoa, eu não sei se é conhecida da criança ou não, a gente não sabe o que ele disse, mas ele deu um jeito dessa criança sair tranquilamente de dentro da escola. 4 anos, gente. 4 anos. Um menino de 4 anos, e até conforme o relato da própria mãe, é uma criança que tem alguns problemas, principalmente de fala, tem dificuldades em se comunicar, então tem esse problema. Bom, nas imagens dá para ver, André, essas imagens que são do circuito interno da escola. Esse homem empurra o portão e faz um sinal para essa criança sair. O homem ainda não foi identificado e esse é o trabalho da polícia. E o carro foi identificado, identificado, A gente conversou com Lucas? essa mãe e ela... O carro foi identificado? Não, ainda não tem detalhes. Tá. A gente questionou a Polícia Civil sobre essa situação, mas o delegado Eduardo Amaral, que está investigando o caso, preferiu ainda não se manifestar, disse que prefere colher algumas informações primeiro, antes de fazer qualquer posicionamento. Então, não temos detalhes dessa investigação. A gente consegue ver ali na imagem, aparece até um carro, parece ser um Ford Fiesta, um Corsa, não dá para ver bem claramente, mas certamente esse vai ser um trabalho aí da polícia, em conjunto com a perícia, para identificar esse veículo. André, a gente conversou há pouco com essa mãe, ela disse que desde então o filho está com diversos problemas, principalmente no comportamento. O comportamento dele mudou depois desse fato? Sim, ele ficou bem agressivo. A princípio ele está bem agressivo, até dormindo ele está bem agressivo. Ele se vira, ele se bate, ele já tentou me enforcar, entendeu? Ele está muito nervoso, ele está muito quieto, às vezes ele para quieto assim, fica quieto uns minutos, depois ele volta ao normal, entendeu? Ele não presta muita atenção no que a gente fala, sabe? Ele tem um atraso na fala, então não tem como saber exatamente o que aconteceu por ele. Como é que está a situação do teu filho agora? Agora ele está passando por medicamentos, né, para prevenir doenças. Gente, para quem está ligando a televisão agora e não está acreditando, eu conto. Eu e o Lucas Abate. Uma criança de 4 anos, semana passada, foi retirada de dentro de uma escola. A suspeita, e isso, Lucas, é a suspeita da mãe, da senhora que encontrou essa criança, ou a polícia confirma, isso a gente não tem ainda bem confirmado, mas a grande suspeita é que essa criança foi abusada sexualmente, retirada de dentro da escola semana passada. O que a escola diz sobre isso, Lucas? Para a mãe, André, a mãe procurou a escola em diversas oportunidades, principalmente no primeiro dia, quando encontrou o menino fora da escola. Ela disse que recebeu 3 desculpas diferentes dessa escola municipal de Gravataí. A primeira é de que a porteira, que fica cuidando do portão, havia saído rapidamente do local ali, tinha ido no banheiro e acabou esquecendo o portão aberto, e nesse meio tempo a criança fugiu da escola. E outras desculpas que foram dadas pela escola-mãe referem também às saídas rápidas dessa porteira
porteira que fica cuidando do local ali para evitar a entrada e saída de criança. Mas chama bastante a atenção da mãe, André, o fato de que o menino foi deixado dentro da sala de aula. E ela quer entender também como é que essa criança saiu da sala de aula e depois, num segundo momento, ainda conseguiu sair da escola sem que ninguém visse essa criança. A Prefeitura emitiu uma nota para pedido da produção do SBT, dizendo que está tomando todas as providências para auxiliar a Polícia Civil nas investigações, que essas imagens internas que a gente tem aqui, está reproduzindo, foram repassadas ao delegado Eduardo Amaral, que está investigando o caso, e também será aberta uma sindicância pela Secretaria de Educação para apurar as responsabilidades nesse caso, uma sindicância interna, né, para acompanhar as responsabilidades da própria escola e uma segunda investigação criminal da Polícia Civil para identificar quem é esse agressor e também, André, quem é essa mulher que sabia onde essa criança morava e levou ela até lá. E teria encontrado essa criança no caminho chorando, né? Sozinha. Porque a criança não voltou para a escola, né? Pelo que se sabe, ela foi deixada na rua, Lucas. Foi deixada na rua. Segundo a mãe, essa mulher disse para ela que estava caminhando pela região, acabou encontrando o menino chorando sozinho, pegou ele e levou até a casa. Mas também a mãe tem uma certa desconfiança em relação a essa mulher, porque ela não conhece essa mulher, ela disse que a sogra dela também não conhece, então ela desconfia como que a mulher sabia onde o menino morava e levou até o local. Sim, porque a criança, então, ela não teria sido deixada próximo da escola, né? Teria sido deixada próximo de casa. Não, a polícia vai investigar e certamente vai descobrir rapidinho. Ainda mais com a imagem que mostra, né, Lucas? Ali o carro. A polícia consegue, né, aumentar ali a imagem. E para quem está chegando agora, a gente está falando de um caso, de uma denúncia, um caso absurdo, gente. Uma criança de 4 anos. 4 anos, que foi tirada de dentro de uma escola em Gravataí. Pareceu cidadão, prometeu alguma bala para a criança, a gente não sabe. E a criança saiu de dentro da escola. 4 anos. 4 aninhos. E aí o carro se vai com a criança, volta um tempo depois, porque aparece a imagem voltando, né, Lucas? Sim, o grande desafio da polícia é tentar descobrir o que aconteceu nesse período de 2 horas, entre a 1h da tarde, quando a mãe deixa essa criança dentro da escola, e às 3 horas, quando a mãe retorna do fórum e encontra a mulher junto com essa criança. Então foi um intervalo de 2 horas, André. A polícia vai ter esse desafio de descobrir. Eu estou boquiaberto porque em 2 horas não descobriram que essa criança não está dentro da escola. E o que a mãe diz, André, é que sempre deixa o menino dentro da sala de aula, porque é uma criança pequena, de 4 anos, teve algumas dificuldades de adaptação na escola, então a mãe disse que no início o menino chorava bastante, então ela sempre permanecia alguns minutos ali na escola para ver se ele não ia chorar e não ia precisar de algum atendimento. E desde então, ela permaneceu com essa atitude de entrar na escola, botar o menino praticamente dentro da sala de aula, esperar ele sentar na mesinha dele para depois ir embora. E ela disse que dessa vez não foi diferente e nesse intervalo de 2 horas aí aconteceu tudo isso e, segundo ela, ninguém percebeu o desaparecimento desse menino e o primeiro relato que foi passado da escola à mãe é de que ele havia fugido da escola. Mas claro, André, vai ter que saber o que aconteceu nessas 2 horas, entre a mãe deixar o menino num local e encontrar ele em outro. Agora, o que levaria uma criança de 4 anos a fugir da escola, né? E como que ela conseguiria, né? A gente vai seguir, certamente vai seguir, o Lucas está acompanhando, né, no segunda edição com Marcelo Chemali, mais detalhes dessa história que, olha, tem muita coisa para ser explicada, muita coisa para ser explicada. Obrigado pelas informações, Lucas Abate, meu Deus do céu. 12h e 56 minutos agora, presta atenção. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e na proteção da família, evitando surpresas de última hora. E esse é o propósito, acolher com excelência as famílias enlutadas, tornando esse momento de perda menos doloroso. Isso é possível. Pensando nisso, foram desenvolvidos diversos planos. Os planos funerários Ser Previdente, você e sua família seguros com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel, que tem ampla rede de atendimento próprio, soluções completas e muitas vantagens a partir de R$ 69,90 por mês. Então associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Olha que interessante, em vida. Sorteios mensais de R$ 15 mil pela Loteria Federal, assistência de desconto em farmácias Panvel, São João e outras também, além de seguro de acidentes pessoais, entre outros.
A Sofia, que é assistente virtual do Ser Previdente, está te esperando para esclarecer as dúvidas lá no chat do site www.serprevidente.com.br. Ligue 4003-3135, associe-se já. Ser Previdente, um plano para a vida. Agora eu quero mostrar uma imagem para vocês. Olha aqui, olha aqui. Olha só a criatividade do brasileiro. Torcedores da Serra, lá de Caxias, deram um jeitinho, um improviso para assistir o jogo de ontem. Mas que é isto, Glauco? Pois é, né? Depois da decisão de fechar os portões dos estádios, teve torcedor que não se conformou. Foi esse caso aí, por exemplo. Em Caxias do Sul, eles locaram. Você não ouviu errado, não. Eles locaram esse guindaste para colocar do lado de fora do estádio para acompanhar o jogo do Caxias, que enfrentou o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, André. Isso, segundo eles, foi inspirado numa atitude dos torcedores da Turquia, que fizeram algo semelhante. Aí eles pagaram cerca de R$800 e ficaram nesse guindaste aí acompanhando o jogo, que teve a vitória do Caxias sobre o Novo Hamburgo. Esse guindaste aí ficou a cerca de 18 metros do chão, ou seja, bem alto, né? Até para passar por cima da arquibancada e poder ter a visão do jogo. E não aconteceu nada com eles, não? Não aconteceu. Dá para ver que eles tinham aí EPIs, né? Equipamentos de segurança, mas enfim, não é uma coisa que a gente recomende pro torcedor. Afinal de contas, né? Tem um risco de pessoas que não são especializadas no setor aí, né? Mas trabalhar em guindaste. Abre precedentes. Seria muito mais útil, na minha opinião, pega esse dinheiro e doa para um asilo comprar álcool gel, que estão precisando bastante, né? Tanta outra coisa para fazer num local. Tá abrindo precedentes para inventarem outras coisas. Eu vou ser sincero, eu preferia ver pela TV, pela internet, enfim. Tem tantas outras possibilidades, né? Aí chamaram a atenção bastante. Né? E lembrando, né, Glauco, que a gente vai seguir acompanhando a partir das 19h20 do segunda edição com Marcelo Chemali, todas as novidades e informações sobre o novo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, as decisões do governo do estado, do prefeitura municipal, né, e também do governo federal. Bom dia a todos, até amanhã.